Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para o quinto tópico, o último tópico dessa lição, que nos fala sobre bravura na defesa de Cristo, né? Essa bravura aqui é no sentido de coragem, né? Coragem na defesa de Cristo, na defesa do Evangelho, né? Vamos ver aqui aonde os discípulos foram após serem libertados e como podemos ser inspirados pela prece deles. E qual foi o resultado? Atos 4, 23 a 30. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Santo Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e com o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, os discípulos, após serem libertados ali da prisão, né? Depois de terem feito aquele maravilhoso discurso em defesa do Evangelho, em defesa de Cristo, agora eles foram rapidamente se encontrar com seus irmãos de fé, né? Eles foram para a igreja, vamos dizer assim, né? E contaram tudo o que havia acontecido, todas as palavras dos sacerdotes e dos líderes de Israel, que queriam ali subjugá-los, né? E eles contaram toda a experiência que haviam passado pela defesa do nome de Cristo. E ao final dessa reunião nós vemos aqui que eles oraram, né? Oraram com tanto fervor, com tanto zelo, que o chão tremeu, né? E novamente eles foram cheios do Espírito Santo. Eles reconheceram ali a Deus, que Deus, né, havia enviado Jesus e que eles queriam realmente pregar esse evangelho mais ousadamente. Pediram a Deus, né, nos dê a força para falarmos ousadamente a tua palavra, né? Então eles foram novamente cheios do Espírito Santo e anunciavam com toda ousadia a palavra de Deus, né? Então nos mostra aqui que nós não devemos temer ninguém, nem as autoridades, nem a menor pessoa da sociedade, né? Falarmos a verdade com amor, mas devemos falar a verdade, né? Sermos decididos em pregar o Evangelho, decididos em favor da verdade, né? Quantas vezes somos decididos em fazer coisas erradas, né? Mas agora o que realmente precisamos fazer, que é pregar o Evangelho, muitas vezes nos encontramos sem essa decisão. Mas precisamos tomar essa decisão, né? E pregar o Evangelho, a defesa de Cristo, né? Com toda a ousadia, como fizeram aqui os apóstolos, como fizeram os discípulos, né? Em meio àquela multidão, em meio às autoridades também. Esse é o nosso dever para os últimos dias, né? E a letra B nos diz assim: de que modo semelhante ao que aconteceu com os reformadores em tempos passados, qual deve ser o tipo de oração daqueles a quem foi confiada a solene verdade presente? Salmo 60, de 3 a 5. Fizeste ver o teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos, Senhor. Então aqui está a oração dos homens do passado, né? Os reformadores, assim como os discípulos, também enfrentaram grandes crises, grandes provações, momentos de dificuldade na sua vida, passaram por muitas lutas, provas, perseguições e tribulações, né? Pois aqueles que querem seguir piamente a Jesus passarão por provações, por tribulações.
mas ao final serão vitoriosos. E a nossa oração deve ser a mesma oração dos reformadores agora do século XV, né? Salva-nos, Senhor, com a tua destra. Pedimos a proteção de Deus, mas não deixarmos de fazer a vontade do Senhor, né? Nós vemos aqui então a coragem desses homens do século passado, do século XV, na verdade, os reformadores, né? Frente às dificuldades, eles pediam a proteção de Deus, mas não deixavam de pregar o Evangelho. Nós vamos ver aqui na nota que nos mostra a coragem desses homens, né? Também os apóstolos fizeram o mesmo, e agora esses homens reformadores do século XV, ao descobrirem a verdade, deram a própria vida em favor da verdade, né? Deram a própria vida, foram homens que realmente queriam praticar a vontade do Senhor, né? Que se cumprisse a vontade de Deus na sua vida, né? Era o desejo deles, né? E o que eles pediam era a proteção de Deus para que com ousadia pudessem pregar o Evangelho. E assim também devemos sermos cada um de nós, né? Quando em 1529 os príncipes alemães se reuniram na Dieta de Espira, foi-lhes apresentado o decreto do imperador restringindo a liberdade religiosa e proibindo qualquer disseminação posterior das doutrinas reformadas. Então, nós vemos aqui que no século XV, os reformadores também passaram por provações assim como os discípulos, né? Parecia que a esperança do mundo estava prestes a ser esmagada. Devia a luz do Evangelho ser excluída das multidões que ainda estavam em trevas? Achavam-se em jogo decisões importantes para o mundo. Os que tinham aceitado a fé reformada se reuniram e sua decisão unânime foi: rejeitemos esse decreto. Em questões de consciência, a maioria não influi. Devemos manter firmemente esse princípio hoje. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa erguida pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus ao longo dos séculos que se passaram desde então foi, nesse último conflito, entregue às nossas mãos. A responsabilidade por esse grande dom recai sobre aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Temos de receber essa palavra com autoridade máxima. Devemos reconhecer o governo humano como instituição divinamente indicada e ensinar a obediência a ele com um dever sagrado dentro da sua esfera legítima. Mas quando suas exigências entram em conflito com as reivindicações divinas, temos de obedecer a Deus e não aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de qualquer legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser desprezado por um assim diz a Igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser elevada acima do brasão das autoridades terrestres. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, estimados amigos, a coragem dos reformadores do século XV, né? Que não renunciaram à sua fé, mesmo em meio àquelas dificuldades, né? Mesmo em meio ao decreto do imperador, né? O decreto do imperador que era proibindo a liberdade religiosa, mas eles foram corajosos, né? Enfrentaram as autoridades, continuaram pregando, continuaram se encontrando para louvar a Deus, para ter comunhão e continuaram pregando a palavra de Deus. Eles reconheceram que a palavra de Deus está acima de qualquer autoridade humana, de qualquer lei humana, né? Então o povo do passado, os reformadores, também é um grande exemplo para cada um de nós, né? Então, frente ao decreto proibindo a liberdade religiosa, eles foram corajosos, né? E não aceitaram esse decreto, mesmo correndo risco de vida, decidiram continuar pregando o Evangelho de Cristo, né? E assim como os discípulos, os reformadores passaram por provações, por dificuldades, muitos entregaram a sua vida em favor do Evangelho, né? Mas oravam a Deus pedindo a sua proteção, pediam a proteção a Deus, mas continuavam a fazer o seu serviço, a pregar o Evangelho a outras pessoas, né? A palavra da transformação de vida. E é isso que nós devemos fazer também nesses últimos dias, sermos corajosos, pedirmos a proteção de Deus, pedirmos o seu Santo Espírito e não deixarmos de pregar o Evangelho. Termos a coragem, a ousadia de continuarmos levando a mensagem da verdade a muitos corações, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi isso que os homens do passado
os discípulos e os reformadores entenderam e que nós também possamos entender nesses últimos dias e fazermos o trabalho que Deus requer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe para isso e nos dê a sua graça.